Olá, pessoal. Eu estou aqui com muita alegria, né, na companhia do Carlos Dosualdo. Para quem não sabe, o Carlos é autor de dois livros que o Grupo Mera publicou. O primeiro chama Eu, o único eu por trás da forma, e o segundo chama Ilusão, tá? São dois livros que a gente altamente recomenda, firmemente recomenda, porque são bastante profundos em relação à metafísica de um curso em milagres. Carlos, super, super obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui comigo, viu? É um prazer meu conversar com você. Ai, que bom, né? E deixa eu te falar, então, Carlos, teria muita coisa para falar com você, muitas perguntas para fazer para você, mas eu acho que a gente pode falar de uma maneira um pouquinho menos profunda aqui, e abranger, né, bastante coisa que a gente fala, que a gente tem, que muitas pessoas têm dúvidas em relação ao curso, em relação à mensagem do curso, não é? Porque a gente sabe que a mensagem exata desse curso não é nada fácil de aceitar, né? Não é nada fácil de a gente engolir, na verdade, né? Por causa da nossa identificação com o sistema de pensamentos do ego. Eu queria, antes da gente começar a falar do curso, eu resumo, você me ajuda, tá bom? Né? Porque muita gente não ouviu ainda a nossa história, quer dizer, a sua história com o curso, então eu dou uma resumida, você só complementa para mim, por favor, tá bom? Ok. Então, o Carlos mora na minha cidade, né? E ele me procurou para fazer outro curso, né? Ele me procurou para conversar, porque na época até estava meio bagunçada a cabecinha, né? E aí veio comigo para perguntar sobre outro curso, e aí eu falei para ele, olha, vai começar uma turma agora, né? De um curso que é sobre um livro chamado Curso em Milagres, e aí ele ficou e nunca mais saiu, né? Nunca mais deixou esse livrinho, tá o tempo inteiro com ele. E isso faz tempo, né? Eu só não me lembro quando, você lembra? Não, não me lembro. Não, é bom não lembrar, né? É bom não lembrar há É. muito tempo, não, né? Foi Ah, logo ali, foi. logo ali, né? Logo Foi ali. logo ali. Mas foi muito legal, né? Assim, você se encontrou na mensagem do curso assim que você o conheceu, né? Sim, sim. A minha, para abreviar um pouco a conversa, né? Senão É. ficaria muito longa, né? Eu venho buscando, eu considero como um buscador, né? Há muitos anos, né? Não porque eu quis, não, é porque a inquietação era grande, né? Certo? Então eu percorri vários caminhos, bati em muitas portas, tá? Não vamos falar em religião e não vamos falar especificamente de nada, mas visitei muitas, né? E sempre gostei de estudar, de procurar, de buscar algumas coisas, mas algumas permaneci por um tempo, né? Mas quando surgia alguma questão que no meu modo de entender, não Respondi. bastava para mim, não bastava a explicação que era dada, ou simplesmente é assim e pronto, certo? Quando eu já escutei muito, né? Como é uma doutrina, você aceita ou não, etc. e tal. Bom, enfim. Então a busca ela sempre foi muito grande e quando eu encontrei o curso, eu li pela primeira vez, entrei em contato, né, com Uhum. apesar de muitas coisas serem assim, escaparem um pouco ao entendimento comum, tá? Mas desde da primeira vez houve uma ressonância muito grande em termos de sentir, tá? Aham. Não de entender propriamente dito, entendeu? Aham. Então, esse sentir, eu poderia traduzir de que forma? É como se eu já soubesse aquilo, né? É. E que eu estava apenas lembrando, né? Então, essa sensação que eu tive ao ler o curso, trechos dele, logo no começo, Aham. isso me deu uma segurança muito grande quanto ao caminho,
Uhum. tá? Apesar de, como eu falei, em termos cognitivos, em termos, enfim, tá acima de qualquer coisa, e às vezes você lê, dá a volta, era o que eu sentia que me fazia permanecer nele, entendeu? Certo? E foi assim, por um bom tempo, né? Muito tempo, né? Alguns anos, né? Nós fizemos alguns cursos, né? Os Participei. módulos, os É, módulos, um curso, isso. os quatro módulos, né, que tinham Isso. presencialmente. Na época lá nós fizemos, né? Eu e Aham, mais alguns colegas lá, né? Enfim. aham. E passado algum tempo, né? De estudos e também de dificuldade com qualquer um que estuda esse curso, tá? Certo? Sim. Eu passei a ter alguns tipos de, não vou falar de, vou falar intuição, tá? Ou intuição, ou insights, vou Insights, chamar, são insights. insights. Tá? Aham. Eu passei a ter alguns insights em alguns momentos, nada assim, não tinha nada pré-estabelecido para entrar em um estágio de nada, nada disso. Era simplesmente vinham, tá? E passavam muito rápido, tá? Depois de alguns anos, foram anos, tá? É, eu Eu sei, eu sou resolvi, testemunha disso. você mesma me sugeriu que eu anotasse, começasse a anotar essas coisas, esses insights, assim, que eu posso chamar dessa forma. Hoje eu chamo de sussurro do Espírito Santo, isso, tá? Fofo. Bem assim, eu chamo de É, sussurro, né? Não querendo ser pretensioso de maneira alguma, certo? De maneira alguma, mas eu falo de sussurro porque nesses instantes a paz é muito grande que eu sinto, entendeu? Mas passa é. rápido, viu? Passa rápido, passa rápido. Não, eles É, só não então, duram mais por causa da nossa resistência, né? isso, eu sei. Então, mas aí foi o que aconteceu e comecei a anotar. Foram vários cadernos e até hoje não parou, tá? Então, aí depois de algumas anotações, tentei colocar uma certa ordem, né, cronológica, né, dos acontecimentos, sendo que é impossível você colocar certas coisas em ordem, porque, né, enfim, escapa a qualquer entendimento, né? Aham. E aí foi que eu passei para você, para a sua empresa, né, e nós resolvemos fazer a edição, você resolveu fazer a edição desses dois livros. Tá? Aham. Eu tenho aqui material para mais uns 4, 5 livros, se tivesse, né, no caso. Mas, comercialmente falando, não é um bom negócio, certo? Não é um bom negócio, porque as Não, pessoas... está É, ficando, viu? comercialmente falando, né, mas a minha intenção nunca foi comercial. Mas Aham. você, como uma empresa, tem que ter, né, a parte comercial, porque senão você não sobrevive, né? Mas, enfim, tem o material para... E continuo. Agora há pouco, antes de entrar a conversar com você, vai anotar, anota isso, anota aquilo, né? E para mim é uma alegria sempre que eu pego o meu caderninho, né, e vou anotando, né? Essas ideias ocorrem nos momentos mais interessantes possíveis, tomando banho, caminhando, certo? Quando está possesso, entendeu? Nervoso com Aham. alguma coisa, de repente para e, né? Enfim, Processo associar no uma coisa. sentido de estar nervoso, né? De estar com raiva, Sim, alguma coisa. isso, Aham. isso, isso. Bem nervoso, né? E aí eu passei, às vezes, a dar risada um pouco das coisas, né? E aí as coisas puderam tornar-se um pouquinho mais leves, porque as testemunhas do ego são muitas, né? E Ação. durante o dia, a todo instante, né, nós somos chamados a testemunhá-lo, né? Ou através de alguma coisa, ou de dor, ou de tristeza, ou de prazer, ou de qualquer coisa que seja, tá? Mas somos chamados a testemunhá-lo. Esses dias atrás eu tive um perrengue aí, que coisa, né, de uma virose brava, eu testemunhei o ego. Eu falei, tu és meu Senhor, entendeu? Mas é É, brincadeira. Brincadeira à parte, né? Realmente a coisa é complicada.
Mas, enfim, foi esse o caminho, a trajetória. Estou aqui, né? E passando, tem esses livros que foram editados, né? Que, como eu falei para você, tem mais algum material para ser Aham, trabalhado, né? Se aham. porventura um dia acontecer, mas estamos na seara, tá? É, É uma coisa interessante, né? Que nem ontem, por exemplo, se você me permite falar, né? claro, por favor, claro. Né? Ontem eu tive um insight assim, dizendo que o tipo você se só existe uma doença, Hum, tá? Portanto, só há uma cura, aham, tá? E só que o remédio que o sistema de pensamento de separação de Deus tem para isso, que é o ego, é a projeção. O remédio que o sim. ego fala é Mas vamos só nomear, né? Vamos só conceituar que a é, única doença para um curso em milagres é a crença na separação, sim, né? mas eu estou explicando como veio, né? Tá? Isso, Então, veio. Se você tem uma única doença, que é a culpa, sim. tá? Então, porque a ideia da separação de Deus, que é, na verdade, o ego é uma Aham, ideia. aham, O ego aham, não é uma entidade, o ego é uma sim. ideia, tá? Então, essa ideia trouxe consigo a ideia do pecado, a culpa, o medo, né, da punição, etc. e tal. Então, mas ontem é interessante que veio assim, você só há uma doença, se você pode chamar de doença isso, tá? Sim. Certo? Ou só há um problema, tá? Uhum. Também poderia conceituar dessa forma. E, portanto, só há uma resposta ou só há um remédio, tá? O importante, o interessante é que o remédio que o ego insiste em gritar nos seus ouvidos, né? E eu escutando, certo? Eu só Sim. estou escutando. Só. Aham. O remédio que você insiste, né? Que Em tomar. em tomar é a projeção. Aham. É projetar essa culpa em tudo e em todos, inclusive no teu próprio corpo, no corpo que você se identifica, porque esse corpo está fora, é o outro. Para você, esse corpo é o outro também. Sim. Só que, em contrapartida, você tem algo em você que sussurra o tempo todo que o remédio para essa pseudo-doença é o perdão, Aham. o auto-perdão. Aham. Uhum. Então, porque, na verdade, você pode se perdoar porque você não fez absolutamente nada. Sim. Essa é a base do perdão verdadeiro, Isso. né? Então, ontem foi um momento interessante, né? Porque eu estava ouvindo muitos gritos, né? E, aham. Como ele grita, meu Deus, entendeu? Entre aspas, os gritos, né? Tá. E aí Aham. foi assim, né? Foi interessante, né? Porque a gente, o que é a projeção? Ele continuando. A projeção é a busca pela Aham. santidade perdida. É uma forma de você buscar a santidade perdida, que você Sim. acredita ter perdido. Porque quando você projeta, você acredita que a culpa vai para o outro, Aham. sai de você, né? E, consequentemente, um sistema dualista, um ou outro, se ele é culpado, eu sou inocente. Se ele é Isso. pecador, eu sou santo. Entendeu? Isso. Então, é a forma de você se desvencilhar dessa culpa. Ou seja, o remédio que você toma todo dia é a projeção. Tentar Aham. se livrar da culpa, jogando, projetando, negando ela em você e, consequentemente, projetando no outro, tá? Aí vem depois, nem outro tem.
Ainda tem que escutar isso ainda, você está entendendo? Certo? Quando a gente está nervosa, é uma delícia escutar isso, né? Que Então, outro, ontem né? então assim, Aonde? ó, ademais, então assim, aliás, nem outro tem, tá? Pois é. Então, é nesses momentos que a tua resistência é quebrada. Para não falar que Uhum. quebra suas pernas, tá? Para não falar que em termos assim de, né, Sim, de sim, sim. materialidade, em termos de da realidade aquilo, tá? Uhum. Então, para mim, o curso e tudo que veio junto dele, tá? Volto a repetir, é como se eu tivesse vivenciado isso já há muito tempo, como se eu soubesse disso há Sim. muito tempo. Mas a resistência é tão grande, o medo é tão grande, medo, Uhum. Sim. que a gente projeta o tempo todo distrações, projeta o tempo todo, que seria problemas, outras coisitas Sim. mais além, não é só problemas, tá? Sim, as Certo? coisas boas também, né? Os Sim, sim. prazeres e tudo, tudo Sim. Faz, projetado. é tudo parte da mesma, né, do mesmo bolo, tá? Certo? Tem parte que tem uma, você gosta mais, tem mais um granulado, outro tem outras coisas, mas o bolo é aquele lá, tá? Bolo é bolo. Então, é interessante que nesses momentos com esses tipos de insights, né, ou como queira chamar de outro nome qualquer, né, é que dá essa certeza, tá? E olha que eu sou chato, viu? Eu sou chato. Pensa num cara chato. Tá? O cara é tão chato que no primeiro dia de curso, né, no livro, né, vou falar uma brincadeirinha, tá? É. Posso falar? Posso, né? Posso. Pode, Pode. pode. Então, Uhum. eu sempre fui família católica, muito católica, Uhum. de carregar a cruz em procissão, entendeu? Sei. Mas enfim, depois de um tempo, tal, passei por espiritismo um pouco, fiquei uns anos lá. E numa dessas aulas de aprendizagem também, tal, eu fui expulso da sala de aula, certo? Eu fui expulso de lá, né? Expulso. Por quê? Você foi convidado a sair, né? Eu fui convidado gentilmente, não foi muito gentilmente, não, mas fui convidado a sair. Porque eu já fazia 5 anos que eu trabalhava lá nesse centro lá, Esse inclusive lugar. dando passes de cura, tá? E no estudo do Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos, eu já brequei na primeira, já nem fui para a segunda. Aí quer dizer, eu bem que podia ficar quieto, né? E aí, quando o senhor lá disse a primeira pergunta, aí os espíritos respondem para o Allan Kardec, né? Que Deus criou todos os espíritos ignorantes para que eles evoluíssem. Uhum. Aí eu ergui a mão, timidamente, assim, ergui a mão, né? Aí, pois não, eu falei, eu queria fazer uma pergunta, mas não me leve a mal, não, certo? É que eu sempre tenho um pouco de lógica naquilo. Para eu entender as coisas, eu preciso um pouco de lógica, entendeu? Uhum. Assim. Então, se Deus é bom, Deus é onisciente, E é perfeito. perfeito, onipresente, tal, onisciente. Aí ele falou, sim, todos são atributos de Deus. Eu falei, então, por que já não fez perfeito já os, os espíritos que ele criou? Uhum. Por Uhum. que ele tinha que criar algo diferente dele, Isso, ig- isso é difícil. ignorante, e criar ignorante para que eles evoluíssem? Ele queria sacanear? Era para que ele sacanear? Porque ele sabia exatamente o que cada um ia passar, porque é onisciente. Uhum. Uhum. Então, peraí, tem algum furo? Você podia me explicar? Ele falou, não, não tem, é doutrina, você vai embora. Entendeu? E eu fui embora. Entendeu? Não era para explicar. Não se Então, resolve nada. esse tipo de coisa, assim, só por um exemplo, que eu considero chato, porque questiono.
né? Aham, Então, dentro do curso em Milagres, eu acabo não questionando muita coisa, porque alguma coisa cala lá dentro. Ou seja, aham, ela mesmo que soe na periferia, na parte, né, do entendimento, etc. e tal, que é uma coisa absurda, etc. e tal, há alguma coisa em mim que diz que é perfeitamente lógico aquilo, aham. É, entendeu? é. Então Isso foi aí por eu isso, sinto também, isso aí eu então sinto também. foi por isso que eu permaneci já faz mais de 10 anos, né? Faz mais de Ah, 10 anos. faz, porque eu, se eu não me engano, os seus Faz filhos, mais. que hoje são médicos, Então, eles tinham 8 anos, não, acho que 12 anos, acho, quando a gente então, começou. eles Eu me têm lembro que eles 28 eram hoje. pequenos, Tem uns não, eu acho 16 que, anos, 16 anos nós estamos, não, né? não, menos, eles eram bem É, pequenos, né? nem sei, só sei que, bom, enfim. Bom, Eu eu também digo, não não lembro. ficar falando muita coisa não, porque daqui Eu a pouco também não vai me ficar... lembro, é. Então, enfim. Mas, enfim, então, o motivo de permanecer, mas ficar, igual um dia me perguntaram, esses dias me perguntaram, eu fiz uma postagem no Instagram, e eu não gosto de rede social, sou meio avesso a isso, mas pediram para eu fazer uma postagem aí periódica aí. Então eu pego alguns desses insights e coloco lá, tá? É. Mas de maneira bem simples, porque Despretensiosa. não, despretensiosa e simples em termos de eu não sei mexer com aquela ferramenta, entendeu? Sei. Então, tem gente que incrementa as coisas, eu não sei mexer, tá? Talvez pela idade, eu acho que eu sou do tempo da máquina de escrever mecânica, nem elétrica era, tá? Tá bom? Aham, Mas pedem para colocar algumas coisas, tá? Mas então eu pinço algum insight lá e também não pode ser muito longo, né? E as pessoas falam, né? Em alguns pontos, falam, poxa, mas é difícil entender, né? Alguns têm uns feedback, né? Mas é tão bonito, né? Mas ao mesmo tempo é difícil de entender, né? Aí eu respondo, isso aqui não é para ser entendido, é. não é para ser entendido, porque você não consegue entender Deus. Você pode sentir Aham, a é. presença dele ou o reflexo dele aqui, mas entender Não nesse tem nível, como. né? Não tem É, com como. a mente que Então, pensa dualmente não tem como, né? não tem A gente como, não porque tem. seja parte da premissa de que não tem dois pelo menos, né? É, O observador e o observado. Até porque para existir percepção tem que ter no mínimo duas é. entidades, né? Você está entendendo? Porque a percepção é um julgamento. Você vai julgar o quê se você não tem nada a julgar, E não tá? tem nada fora, né? Não tem como. Isso. Não, Né? mas enfim, É. a projeção deu a impressão de ter, né? Tá bom, primeiro foi o comecinho lá atrás, a gênese do negócio ter um instante, o espírito tem um estado de mente instantâneo, eu chamo assim, tá? Uhum. Uma ilusória, estado de mente, que a mente é uma ilusão, certo? Aham, O aham. espírito é a realidade, tá? Uhum. Em Deus. Uhum. Então, esse estado de mente, né, justamente é o estado de existo, né? É É. tipo, né? Ou seja, é a percepção, é a ideia da dualidade, né? Então, enquanto você é imerso nela, você não vai conseguir nunca entender, né? Entender alguma coisa que está totalmente fora daquele Aham. contexto, Sim, tá? sim. Então, para você continuar naquilo, para você fazer alguma coisa e tal, tem que vir algo além Ou daquilo, de tá? fora, né? Daquilo. Ou seja, dentro, quando eu chamo dentro, não é porque não existe dentro nem fora, né? Sim, Certo? Mas, ou sim. seja, vem de uma lembrança, né? Algo assim que se você tem como uma lembrança que te acalma, a paz, o incremento de paz. Então eu falo para sempre, olha, leia uma vez, leia duas, procure ficar quietinho, leia tal, em silêncio tal. Se você sentir um pontinho de paz, tá? É que você teve uma instantânea, né? Uma lembrança instantânea da verdade. Uhum.
né? Uhum. Então, na verdade, o livro, né, o livro Curso em Milagres, e ele é para isso que ele serve, né? Ou seja, né? Sim. Ele vai descascando, ele vai repetindo a mesma coisa de trocentas formas diferentes, certo? Mas É. ele fala sempre a mesma coisa, tá? É justamente para você ir perdendo um pouco desse medo, dessa resistência toda que você tem, para você começar a experimentar essa paz. E uma É. vez que você experimenta, você tem certeza que é o caminho. Esse é um caminho, não é o caminho, tá? Porque o curso em milagres É. tem vários caminhos que podem levar à mesma coisa, tá? Mas para mim ele é único, porque dentre os que eu conheci, Aham. é único, né? Mas enfim, a experiência do curso é essa, é algo fora em termos Aham. assim, fora da dualidade, fora da loucura, fora da insanidade, que é conseguido não porque não, agora eu vou me conectar com. Esquece, não existe. Essa conexão não é dessa forma que acontece, tá? É quando você diminui, você aumenta a tua disponibilidade em termos de aceitação, né, de não resistência, né? Até um certo ponto, que nós, todo mundo tem limite, né? Tá? E Aham. aí você vai experimentando esses instantes e aí vai te dando a certeza de que esse é um caminho gostoso a seguir. É. Gostoso, tá? Isso, gostoso mesmo, né? Alegre. Quer dizer, a gente tem algumas fases, assim, né? Quando a gente começa a estudar. Então, assim, primeiro é sei lá, uma relação. Nós estamos pisando num lugarzinho fofo e achando que esse curso é muito fofo, que o curso é lindo, que ele vai dizer que você é amor. Sim, ele Não vai é, dizer, só que ele vai não é. fazer você passar pela fase, né, de, sei lá, quebra-pedra, né, quebrar pedrinha, Eu não gosto muito, assim. Semana passada eu conversei com uma pessoa, ela me perguntou algo parecido, sabe? Aham. Eu não gosto muito falar dessa forma, porque pode suscitar medo, um pouquinho mais de medo com relação às coisas, né? Aham, aham. Que nem a pessoa me falou que ela começou a estudar o curso e tal, e as coisas pioraram, né? Já me falaram isso Pioraram, muitas vezes. pioraram, etc e tal. Será que esse é o processo da assadeira suja, que você coloca de molho? E a assadeira fica num aspecto pior do que estava, mas depois fica brilhando. Olha que coisa Não, linda, maravilhosa. não, é Eu horrível falei, isso. eu falei, Mas ó, não é. É seguinte. que quando a gente fala assim, ó, a gente sai da fase, né, soft e entra para a fase de quebrar pedrinha, é só, assim, a nossa resistência, que na verdade o curso nos convida a olhar para ela, né? Mas se Mas tem que ter o todo disso, né? Você tem que sim, ter sim, sim. todo o raciocínio do curso para você poder entender que não é um horror, que você vai fazendo isso no dia a dia, né? E Sim, que e não precisa ter pressa, viu? ainda por cima isso, né, gente? Precisa lembrar que não precisa ter É. pressa. Não, não, Mas não. uma das coisas que de vez em quando eu conto, né, para os meus alunos e tudo, é uma experiência que você teve há muitos anos atrás, né, com projeção mesmo, e para entender, né, por que que o Jesus fala no curso dele que a gente precisa perdoá-lo, né? Você lembra Sim. disso? Né? Você lembra disso? Aí você me contou que você estava até debaixo do chuveiro mesmo, né? E de repente falou, bom, peraí, se esse mundo é dual, né? Então eu sou melhor ou pior do que alguém. Então, como a gente fica tentando ser melhor do que as outras pessoas, no caso do Jesus é impossível. Dentre nós dois, quem que vai ser o pior? Não, então é por isso que essa criação nossa, né? Essa criação equivocada nossa de ter alguém perfeito e aí a gente é cheio de É, defeitos, né? é, E isso. aí, claro que dá raiva mesmo, né? Isso aí que você está dizendo é o seguinte, que eu sempre tive uma resistência muito grande a esse nome, Sim.
tá? Jesus. Apesar de ser sempre tá ligado à crença que, em última instância, levava a ele, você está entendendo? Ou Sim. tinha ele como personagem central, Aham. isso era até motivo de culpa. Eu senti culpa porque em algum lugar eu não ia muito com a cara dele, você está entendendo? Eu vou dar o termo certo, tá? Isso. É para ser bem sincero, tá? Aham. Isso me fazia sentir culpado e muito mal, e com medo de estar pecando, medo, isso, aquilo. Mas depois de um tempo, depois de algumas palestras espíritas que eu ouvi também, né? Falando sobre culpa e perfeição, né? Foi quase que um momento quase de morte instantânea, né? Quando eu escutei que você tem que ser perfeito, porque isso. Naquela época, né? Então, sede perfeita, na Bíblia isso aí, certo? Eu falei, pô, ferrado, né? Então, e aí, como é que eu vou concorrer, né? Não tem jeito, né? Tá? Então, lá na frente, depois de um tempo com o curso, de alguns insights, né? A minha relação com Jesus, com esse nome, passou a ser mais tranquila no momento em que eu enfrentei, eu olhei para isso, né? E por que que eu tinha esse tipo de reação? É Nossa. justamente por causa disso, né? Porque lá no fundo, como eu tenho que ganhar de alguém para não ser condenado, porque o outro tem que ser condenado, né? Era muito injusto competir com Jesus, você está entendendo? Então a ideia foi essa, né? Sim. Então você está ferrado, porque culpado é você, ele está sempre inocente, né? Certo? Então, quando eu tive uma sensação assim muito, uma emoção foi muito forte, né? Chorei bastante, né? Tá? Nesse dia de que eu tive a nítida sensação de que não havia diferença entre mim e ele, Aham. mas não no sentido físico, Sim, tá? sim, Ou sim. seja, nós não éramos diferentes porque nós nunca fomos diferentes, entendeu? Então, a partir daquele instante, eu perdi totalmente toda e O qualquer ranço. resistência que eu tinha, ranço, com esse nome, tá? Jesus, né? E para mim foi uma libertação em termos, foi muito bom, né? Foi muito bom, porque afinal de contas eu já tinha me ferrado muito por causa disso já, você tá entendendo? Eu já tinha, né? E, só voltando um pouquinho aqui, antes de eu perder, essa Aham. pessoa que você acabou de falar, de negócio de piorar ao estudar o Isso, curso, é, é. eu vou só falar o que eu falei para Não, para mim. não é piorar as coisas, é que assim, Não, né? não, piora a impressão das É a coisas, tá? impressão. Aham. Isso. Mas eu vou dizer o que eu disse para a pessoa, tá? De por experiência mesmo. O que acontece quando você começa a estudar alguma coisa nova e isso de alguma forma traz algumas emoções diferentes, sensações diferentes, você acaba queira ou não, você está ameaçando o sistema. Sim, Você está ameaçando o sistema, sim, sim. tá bom? Uhum. Então você está ameaçando o sistema. Mas o que é o sistema? Quem que é o sistema? O sistema é um sistema Individual. inexistente, certo? É um sistema inexistente, É. basicamente, de uma ideia que você acreditou. Muita gente me pergunta, o ego, o que é o ego? Eu estou com medo do ego. O ego é uma entidade. O que que eu estou... Não. É só uma ideia que você deu força por acreditar nela. E de tantas projeções sequenciais, projeções pulverizadas, hoje é um emaranhado de coisas percebidas, que você não sabe, você não consegue saber onde começa, onde termina alguma coisa, você está entendendo? Aham. Uhum. Mas hoje o que acontece é que quando você começa a ameaçar o sistema, é igual acontece aqui, né, o sistema aqui né? Aham. Tem certas represálias, entre aspas, tá? Mas não que isso seja, não, é por causa do medo, o medo. E
Não vai dar para a gente falar isso agora, hoje, porque é muito longo e eu não quero jogar alguma coisa sem poder explicar direito, tá? Sim, lógico. Mas eu posso só dizer para você que a matéria-prima da projeção, que parte da culpa, nasce da culpa, pela necessidade de ficar fora dela, né? Ou seja, ficar sem ela, tá? Sim. Como se você pudesse dar uma ideia e ficar sem ela, né? Certo? Você É, consegue dar dinheiro, você fica sem ele, mas uma ideia não. Então, por isso que você projeta alguma coisa, você continua com ela. Pelo contrário, você reforça, né? Quando você projeta. Mas a matéria-prima da projeção é o medo, é o aham, medo. Então, como você começa a estudar e você acaba, de alguma forma, ameaçando o sistema, isso pode dar um incremento de medo em você, um medo que vem, certamente. e você acaba projetando esse medo. Então, a percepção que você tem é de estar alguma coisa pior, Aham, tá? Porque tem aham. mais medo, tá? É justamente esse medo que é realimentado e projetado em função você está mexendo em coisa que não devia. Mas também tem, É, antes disso, tem o ponto de partida. Porque, assim, eu não conheci ninguém que tenha olhado para o curso pela primeira vez e falado, achei a solução para eu viver bem aqui, né? Então, esse é o ponto de partida, achei a solução para consertar os meus problemas aqui, né? é, Porque essa é uma crença do mundo, porque como o mundo é muito real para a gente, então essa aqui é a nossa vida, e é isso aqui que tem que ser consertado, e etc. Então, junta com isso que você está falando, né? Ó, sim. primeiro eu parto para achar que esse curso vai resolver todos os meus problemas. É a expectativa, né? Isso. Isso. Depois eu começo a ver, assim, aí eu estou ameaçando o sistema. Então, Uhum. isso por si só, juntando essas coisas, uma decepção, por exemplo, né? Porque ele não vai, como diz o seu coleguinha lá de turma, né? Fazer os sinais ficarem verdes para mim para sempre, né? Ou ainda Uhum. o mundinho ficar cor-de-rosa aqui, eu não ter mais problema, não ficar doente e tal, etc. E aí passa esse momento que a gente fica um pouco decepcionada, né? Como assim? Né? Como assim? Ele não vai me ajudar a ganhar dinheiro, nem a ficar completamente saudável, né? O tempo todo saudável. E aí junta, então, né, essa decepção com esse medo mesmo, né? Que abala o sistema, tira o chão, na verdade, né? Tira o chão, porque tudo aquilo que a gente acreditou sempre, né? Realmente fica abalado. Então, puxa o tapete, você acaba, né? Por isso também parece mesmo, né, que as coisas podem piorar. É, Mas eu queria que a gente saísse mesmo, não sei como é que você falou com essa pessoa nessa semana, mas vamos ver. Isso realmente deve acontecer com todos os estudantes, mas o resultado, né, Carlos? Porque, por exemplo, talvez você não tenha lembranças mais de como você era quando a gente se conheceu. Mas hoje, né, assim, mais sorridente, novo, rindo, ah, mais novo. mais novo, certamente mais novo. É assim. Mas assim, muito ansioso, né? Com expectativas em relação a algumas coisas. E, puxa vida, né? Só os seus livros já são assim uma prova viva, né? Do que é possível mesmo, sabe? É assim, do que treinar a mente para pensar com o Espírito Santo pode fazer com a gente, né? Mesmo que esse treino muitas vezes saia da consciência, mas é a prova viva, né? E assim, eu sou uma testemunha, né, de É, na, assistir a isso e tudo. na verdade, eu acho que o curso, você tem que fazer o curso encarar ele como uma aventura, tá? Uma aventura, assim, Aham. inicialmente. Eu vou trilhar, mas sem nenhuma cobrança de resultado, nenhuma expectativa. Ainda mais assim, eu conheço pessoas que falam, eu estudo o curso há tantos anos e ainda faço isso, entendeu? É, Tal coisa que é tal.
Eu vou dizer para você, eu estudo há não sei quantos anos e faço a mesma coisa às vezes, Pois entendeu? é, e eu É, estudo há mais porque, tempo ainda e faço as é, mesmas coisas. então o que Aham, acontece é o seguinte, ó, o ego não evolui, é isso que eu tenho que tentar, ego não evolui. Então, uma vez que você está imerso no ego, você é 100%. Então, você aham, vai cometer, você vai chamar de erros, mas pode chamar de erro, pode chamar o que quiser, mas você vai cair nas armadilhas sempre da mesma forma. Não é aham, porque você estudou 400 anos o curso em milagres, em encarnações cíclicas que você acredita ter, tá? Que você estudou, que você vai ser melhor que o outro. Não, maneira nenhuma. Porque a hora que você dá crença àquilo que você está experimentando, você é ego. E outra, cá entre nós, o sistema que nós estamos trabalhando aqui, ou seja, o ego, o Espírito Santo, ele é binário. Ele não é analógico. aham, Ele não é analógico. Analógico é aquele ponteirinho que você vê que ele está andando, ele está na metade, ou ele volta. Não, ele é binário. O é zero é um, entendeu? É igual o computador trabalha. Ou ele tem energia ou não tem energia. O zero, um, o computador é isso. Só funciona assim, né? Então, ou você está no ego, ou você não está no ego. Não tem jeito. Se você está no ego, é 100%. É 100%, aham. tá? Se E você... deixa eu até fazer um adendo aqui, sem te cortar muito, Hum, porque eu não posso deixar de aproveitar, né, isso, porque eu acho que você fala disso de uma forma muito legal também. Veja, vamos supor que neste momento eu esteja aqui em paz, né, totalmente ligada ao Espírito Santo e tal e tal. E aí alguém passa por mim e me irrita, né, ou me machuca, ou sei lá o quê. Então, assim, veja, não tem jeito de eu dizer que eu estou fora do sistema de pensamento do ego, por quê? Porque outra pessoa está dentro do meu roteiro, ou está dentro do meu filme, ou está dentro do meu sonho, e ela sou eu. Por quê? E aí eu continuo com o mesmo movimento de projetar lá, né? Então, assim, é super difícil para a gente sair, né, totalmente do julgamento, né, para não. não comparar. Assim, salvo aqueles segundinhos, né? Salvo aqueles instantes em que a gente sai e compreende. Porém, a cada vez que a gente faz isso, né? A cada vez que a gente cai nesses instantes santos, né? De sair um pouco do julgamento, de não, sabe, de aceitar o milagre mesmo que o Espírito Santo está oferecendo, né? E tal, a cada momento desse, ele vai ficando mais é, presente nas nossas vidas, né? Eles vão ficando. É por isso que a gente pode ver que hoje, eu vou dizer, eu e você, né? Eu, você e mais alguns mais perto, a gente ri muito mais da gente mesma, muito mais do que era antes, né? Porque antes era tudo muito sério. Né? Então não adianta, é que nem você falou, olha, o ego não evolui. A nossa identificação ainda é com esse sistema de pensamento. E eu posso até achar que eu estou melhorzinha, mas veja bem, né? Tem aqueles lá, tem os, né, aqueles que a gente chama de políticos, né? Ou aqueles que a gente É, chama então, de mas malvados, né? sim, 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 né? Tem Então, aqueles que são dignos disso ou dignos daquilo, isso. né? Certo? Então você faz você coloca uma escala, né? De gradação, né? Até aí eu vou, mas para frente acabou, perdão, entendeu? Então, certo? Então, mas na verdade, essa pessoa que passou quando você estava nesse estado é resultado da tua autossabotagem. Sim, aham, Entendeu? É uma distração, né? Uma distração proposital, certo? sim. Não em nível Não consciente. consciente, É. tá? Mas, enfim, o importante disso tudo é você não se cobrar, não se culpar e olhar para aquilo. Eu brinco às vezes, né, que Deus para mim é certeza, Aham, né? O ego é dúvida, tá? aham, Então,
À medida em que eu sinto e me dá uma ponta de certeza, eu tenho a nítida, aí eu tenho a certeza mesmo, né, de que eu tive algum tipo de reflexo de Deus, né, que é o Espírito Santo, né? Toda vez que alguma coisa me causa aquela dúvida, e dúvida é medo, né? Você sabe, quando você tem certeza, você não tem Aham. medo, tá? Certo? Então, dúvida é medo, né? Então, alguém pode me prejudicar? Não, a não ser você mesmo, porque não tem nada fora de você. Então, você tem um sistema de pensamento que funciona como um autossabotador, tá? Tá? Então, é uma engrenagem que ela gira e você, quando você começa com essas coisas, loucura de curso de milagres, isso aqui, você está jogando areinha na engrenagem do sistema do ego, né? Então, às vezes começa a emperrar, né? Então, ele pode ter uma força, etc e tal, mas você quem faz esse tipo de coisa quando você exige muito. Então, Aham. quando você começa a exigir, olha, mas teria que ser assim, porque eu já fiz isso, eu estou sabendo que é assim, tal. Então, você está só contribuindo para aumentar mais ainda a culpa, consequentemente, mais ainda o medo, né? E as projeções, as percepções, essas projeções de maneira mais pesada, que você percebe de maneira mais pesada as coisas, entendeu? Aham. Então, seja gentil com você mesma, com você mesmo, no sentido de, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Dá uma disponibilidade, pequena que seja, né? Para Nesse ver de caso, outra forma. nesse Deve ter outra caso, forma, né? Deve ter outra forma. isso. Nesse caso, a dúvida é bem-vinda, a dúvida, tá? Duvidar do ego, tá? Duvidar das suas conclusões junto com o Isso. ego, né? Das Tem suas... alguma coisa. E o medo, ele é injustificado porque não existe nada além da tua criação mental, certo? Ou seja, essa projeção, etc. e tal. Por mais que a gente não acredite nisso, por mais que a gente se identifica com o corpo sentindo dor, morrendo, nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, identifica com cada personagem, cada ciclo que você pode chamar de ciclo de reencarnação, etc. E tal, como queira, tá? Tá? Esse grau de identificação com o físico, etc. e tal, é justamente porque você esqueceu da natureza, né, da mente. Aí é interessante, né, porque a mente é um estado de dualidade, Exatamente. é um estado. Uhum. Tá? Então a mente é ilusória, certo? Uhum. Mas mesmo nos níveis que nós temos aqui, não vamos confundir com outra coisa de nível do curso, tá? Estou falando aqui Sim, sim, sim. estágio, vamos Sim. chamar de estágio aqui É para não melhor, confundir. melhor. Tá? Isso, melhor. Os Mesmo no estágios. estágio, que o primeiro estágio é o estado de mente, é o primeiro estágio da ilusão. É um instante, um estalo em que, de repente, Aquilo existe. que era um tem mais um. Não, eu chamo de estado de consciência. E Isso, quando você tem consciência, é que você tem consciência, ou seja, eu tem mais isso, alguma coisa, porque eu tenho isso, consciência de mim, isso, tá? Tá? Então, esse primeiro estado é o primeiro estágio da isso. ilusão, tá? E aí, a mente como um todo, ou seja, é uma coisa só, não tem, né? E aí, como ela acredita ter alguma coisa além dela, ela tem medo. E Aham. veio a ideia de pecado e culpa, tal, projetado como o tempo presente, passado, presente e futuro, né? É Que que é aqui assim, representado, é que né? assim, Então, quando tem mais alguma coisa, aí é diferente, né? Não sou eu mais. não, E não, sendo e outra, diferente, aí é, provoca medo. não, e outra, se é alguma coisa diferente e você tem o senso de sobrevivência na dualidade, o É, outro quer te pegar. é. O que está fora, o que está além de você vai te pegar, certo? Uhum. Porque os dois não conseguem.
né? Então, um tem que destruir os outros. Eles não conseguem ser um só, tá? Aham. Através do amor. Da Eles forma, querem né? ser, eles querem ser um só através do extermínio. Ou seja, eu estou sozinho porque eu eliminei você, tá? É Exatamente. bem diferente, né? E essa ideia toda, com esse poder todo, a mente toda, com essa projeção, a projeção dela foi justamente sufocar essa dualidade, como se ela não existisse, o que ocupa, né? Então, joga para frente para buscar o outro que poderia ser punido, que poderia ser assassinado no lugar dela, tá? Certo? Porque ela passou a ser pecadora, então ela tem que achar o outro para transferir esse pecado, né? E aí essas projeções pulverizadas sequenciais fez, tá? Esse emaranhado de coisas, e ela, como se identifica com a Esse projeção, com a emaranhado própria... de coisas que chama mundo e Isso. também o mundinho individual de cada um. Sim, sim, né? Tem a parte coletiva, tem a parte individual, Isso. etc. E a mente, né, ela é bem interessante, né, que além dela projetar de maneira pulverizada, ela se pulverizou, como se ela Uhum. estivesse pulverizada em bilhões de mentes separadas, né? Cada qual identificado com o personagem próprio daquele roteiro que ela pulverizou, né? E virou uma loucura tão grande que ela passou a acreditar que é o corpo e esqueceu da natureza. Então, para que o processo seja desfeito, ela tem que sair do primeiro estágio, do segundo estágio, que é o estágio da projeção e da percepção, e retornar ao primeiro estágio, onde a gênese da ilusão, Sim, tá? sim. A gênese, que é justamente em que ela deu realidade àquele pensamento, né, de que poderia ter ocorrido o impossível, né? Porque só fora da realidade para que possa ter essa ideia de algo à parte de Deus, certo? Uhum. Então, ela teria que retornar, tá? E naquele ponto, tá? Decidir de maneira diferente. É o que o curso sempre fala. Para que você continue lá, você vai estar lá acreditando, mas em alguns momentos você acaba retornando. E aí você, quando retorna assim, você é como aquela criança que desgarrou da mãe um pouco, ela vai chupa o sorvetinho lá que tá gostoso e volta correndo para a mãe, porque ela se sente insegura, porque para ela segurança é o ego, certo? Aham. Não, então, é justamente o curso, ele vai trazendo a você, vai descascando essa cebola aí, tá? Tá? De tal maneira que você possa se sentir mais seguro nessa entrega. Você vai se Aham. sentir mais seguro em entregar, em baixar a guarda, diminuir as defesas, porque você não precisa fazer nada além de deixar de se defender do Espírito Santo. Entendeu? É, é assim, é só colocando em outras palavras, né? Assim, a gente foi se distanciando mesmo, né, daquilo que nós fomos, arrumando todas as possíveis seguranças, né, fora, todas as possíveis. Então, aí a gente vai retomando com a consciência de tudo isso que nós estamos falando, né? Não tem nada fora. As ameaças também são aqui dentro, eu que estou vendo assim, né? Então, por isso até que um cursinho Milagres usa os nossos relacionamentos, né? Com as outras pessoas, com as situações, e aí, porque esses relacionamentos vão fazendo, a gente vai vendo que nós tínhamos uma percepção X deles, né? Em todos eles, em cada um deles, e essas percepções podem ser mudadas, porque a gente vai aceitando, então, é a correção. Isso é voltar, né? Isso é voltar ou para o centro, ou dispensar as camadinhas, né? Que são ilusórias, É, e a gente vai voltando para o centro. deixar bem claro aí, né, que é, em alguns Dentro, momentos, fora, né, dentro, tal, também, né? São só. deixar bem claro assim, em alguns momentos, o que é interessante do curso é que você passa a ter uma certa consciência, ou seja, você passa a ter, né, um entendimento, eu vou chamar entre aspas aí, de que de deixar, de levar, não levar tão a sério as coisas aqui.
Porque o perdão, ele vai sendo possível na medida em que você tira um pouco a realidade das coisas. Porque se as coisas aqui forem reais, não tem perdão. Não Aham. existe perdão. O perdão é totalmente injustificado, tá? Se isso aqui é real. Mas o perdão, ele passa a ser justificado à medida em que você tira a realidade das coisas, tá? Em que as coisas passam a ser, digamos assim, vistas como tudo sendo o mesmo. Ou seja, Aham. ilusão é ilusão. Uhum. Só que é interessante que há dias, há momentos, isso já aconteceu comigo e, né, acho que já aconteceu, bom, enfim, e acontece com muita frequência, eu olho para alguma coisa e vejo que estou tentando tirar a realidade, mas eu, naquele momento, eu quero mesmo sentir ódio. Mas é um ódio consciente. Eu estou é com raiva. Eu falo, eu sei, é isso, mas esquece, eu não quero mais. Hoje, agora vai ser desse jeito. Você está entendendo? Ou seja, Aham. é uma escapada, assim, é porque é com gosto. Fala com gosto. Aham. É um ego com gosto, você está entendendo? Então é Sim. interessante que você acaba dando risada, você levando e fala, não, é assim, olha, entendi, tá tudo certo, mas agora não. Esse aí vai ser desse jeito porque eu quero dessa forma. Você está entendendo? Então, até nesse instante, é interessante porque não tem problema. E, Não tem problema. pois Não é, eu tem ia falar isso problema. agora. Não tem problema. Não tem problema. O Não tem único problema. problema é a gente não ter consciência, Isso. né? Então, aí o único problema fala assim, olha, nesse instante, eu poderia ver tal coisa, mas puta merda, eu tô com uma raiva dessa situação. Então, isso aí não tá certo, isso aí tá, eu sei que tá bom, mas não tá certo, mas não quero saber. Eu poderia Aham. até ver diferente, mas eu não quero ver diferente. Aham. Então, é uma tomada de decisão, é interessante isso aí. Aí, Sim, quando você faz uma coisa desse tipo, isso parece um contrassenso, né? Mas sim. reforça o teu aprendizado. Reforça, Exatamente. tá? Exatamente, Carlos. É, 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 Exatamente. reforça porque você simplesmente brincou com aquela situação. Em Aham. termos assim, eu tenho opção, eu posso escolher, mas eu escolho isso hoje. Porque Aham. hoje eu quero ir para o abraço com o ego, você está entendendo? Certo? Eu quero ir para o abraço, né? Eu vou para a galera, não está entendendo? Então é Isso. mais ou menos assim. Então é isso que torna a coisa. Porque não precisa ser pesado. As coisas não precisam ser Pois pesadas, é. tá? Mesmo nas coisas pesadas, né? Assim, Não, aos olhos do mundo, não precisam mesmo, é porque lógico, é lógico que vai ter situação. Você em que sabe que isso não são é lamentáveis, possível, né? né? Não é possível, a gente tem família, né? Perde família, ou fica doente, Sim, isso, aquilo. Não é fácil, e hoje nós não vivemos num mundo fácil em termos de projeção, em termos de tudo, né? sim. Mas em alguns momentos eu simplesmente falo, olha, eu não quero saber, hoje eu vou esquecer isso aí, acabou, você está entendendo? Mas isso não faz com que, não impede com que logo depois eu possa retornar a um estado mínimo de paz, tá? Sim. Porque a consciência daquilo, eu falo, olha, mas foi bom para você? Fez isso, aquilo, foi legal? Então, é interessante que você vai brincando com essa situação, tá? Eu Exatamente. considero o curso, muita gente leva o curso, olha assim, muito sério. Não, não. Aham. Encare como uma aventura, no sentido assim, de que você vai se aventurar, tá? E simplesmente esteja aberto. Um pouquinho de abertura. A hora que você perceber que você foi tomado pelo medo, volta um pouco, não tem importância, não tem problema. Esse Aham. medo é você mesmo que está gerando, porque você acha que você está indo para o desconhecido. Não, você está indo para o conhecido. Isso. Esse é justamente o que te dá medo, porque você É. sabe exatamente, não no fundo, mesmo que inconsciente, né, que você está indo e cá entre nós, né,
a gente ainda preza muito o ser individual, né? Então, Não, mas é que é assim, o ser individual faz parte, né, desse mundo que a gente fez. E é muito, muito difícil mesmo para todos nós, estudantes do curso, assim, olhar para esse monte de detalhe na forma, né? Assim, esse monte de coisa, e lembrar que ele em si mesmo, né, o mundo em si mesmo, ele não tem nenhum valor. Então, é muito difícil para todos nós, né? Então, parece que, puxa vida, então quer dizer que eu estou fazendo aqui todas as coisas, ou estou olhando, ou estou treinando até a minha mente para nada? É mais ou menos isso, porque a hora que você resgata, né, a memória dentro daquilo que o curso chama de o mundo feliz do Espírito Santo, aí isso vai ser realmente nada, como um sonho quando a gente está dormindo. Mas, é, enfim. Só para a gente não se alongar, Carlos, porque, como eu falei, uhum, né, tem milhões de coisas que eu gostaria de conversar com você e a gente deixar registrado aqui para os estudantes, porque são super importantes as nossas, a forma, né, até como você fala, que eu sempre falo com meus alunos também, que é muito elucidativa, né, da metafísica desse curso. Mas, assim, senão a gente vai fazer um podcast muito longo, as pessoas não vão ter paciência para nos ouvir. Então, a gente vai fazer mais, tá bom? Tá? é, E eu você peço perdão. poderia cortar só as partes interessantes, vai ficar quase nenhuma, né? Não, mas não, é Mas é sempre muito bom. só para me despedir, dizendo que eu gosto muito do curso da parte. Eu sempre sou apaixonado pela metafísica dele. Tanto é que os dois livros lá que são editados, né, que eu falo que tá meu nome lá, mas eles são frutos de insights, eu só organizei, tá? Eles são ligados à metafísica. Então, há uma certa dificuldade, as pessoas relatam e, eu leio tudo, tal, mas enfim, não taque pedra no mensageiro, tá? Eu só entreguei a missiva, tá entendendo? Isso. É isso aí, Isso mesmo. tá Mas, bom. ó, eu, assim, eu acho que a gente falou de forma bem gostosa, né? Lógico, sempre muito profundo quando a gente conversa, mas eu acredito que possa ser útil, sim, para os estudantes, né? E, de qualquer maneira, assim, uma gratidão imensa, né? Por estar nesse caminhozinho aqui comigo, tá bom? Gratidão infinita mesmo, amor. E assim, e vale aqui, ó, vou fazer você prometer aqui que a gente vai conversar, vamos escolher um assunto específico e a gente faz um outro podcast qualquer dia desses, tá bom? Ok, tá Tá bom? combinado. Obrigado, viu? Eu que agradeço, tá? Eu não vou falar para você fica com Deus, é porque você nunca saiu dele, tá? Mas é isso É, aí, tá bom? é redundante, mas obrigada por lembrar, tá bom? Tchau, tchau. Então, um beijo no coração, tá?